Olá, irmãos. É um prazer entrar na sua casa logo de manhã. É um prazer nós nos reunirmos como comunidade de fé, uma comunidade de amor, de relacionamentos saudáveis, para participarmos juntos de um culto de louvor e de adoração a Deus. Você é bem-vindo, sua família é bem-vindo, todos vocês. Que Deus realmente se agrade desse tempo que estaremos na sua presença e fale ao nosso coração e ao seu coração. Eu quero começar lendo apenas 2 versículos nesta manhã. O primeiro versículo é Lucas, capítulo 19, versículo 10. Está escrito assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E o outro versículo está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Só a segunda parte. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Amém. Irmãos, por que Jesus deixou a sua glória e veio habitar até nós? Porque Jesus veio a este mundo e morreu na cruz em nosso lugar? Essa é uma questão que nós não entendemos direito. Ela é muito grande para nós entendermos com as nossas limitações. Mas nesses 2 versículos que nós lemos, Jesus deixa claro e nos responde que ele fez tudo isso por amor. Ele veio aqui até nós, ele se aproxima de nós para nos curar, para nos perdoar, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Aleluia! E é por isso que nós nos reunimos para adorar o seu nome. E é por isso que nós entregamos a Jesus Cristo o nosso coração. Na mensagem de hoje e nas músicas que nós vamos ouvir, nós vamos falar sobre isso, de nós pararmos de fugir de Deus, da sua presença, e corrermos até Ele de braços abertos, entregando o nosso coração. E nesta manhã nós vamos nos reunir não só para ouvir essa mensagem, mas para adorar e para glorificar o nome de Jesus Cristo. Então vamos participar juntos, que Deus fale realmente ao seu coração. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo que nós nos reunimos mais uma vez aos domingos para exaltar o seu nome, para ouvir a tua voz. E nós pedimos, aceita, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. E vem nesta manhã nos transformar, Senhor. Fazer aquilo que o Senhor quer fazer com todos nós, para que nós sejamos mais parecidos com Jesus Cristo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos louvar a Deus? Perdidos vão te achar, movidos por teu grande amor, grande amor. E a terra se encherá de glória e todos vão dizer: é Senhor, Salvador da humanidade. Esperamos só em Ti, Deus por toda a eternidade. Nós vivemos só por Ti. Toda adoração, honra e gratidão sejam ao Senhor por teu grande e eterno amor. Perdidos vão te achar, movidos por teu grande amor,
grande amor, e a terra se encherá de glória e todos vão dizer: é Senhor, Salvador da humanidade. Esperamos só em Ti, Deus por toda a eternidade. Nós vivemos só por Ti. Toda adoração, honra e gratidão sejam ao Senhor, por Teu grande e eterno amor. Toda adoração, honra e gratidão sejam ao Senhor, por Teu grande e eterno. Toda adoração, honra e gratidão sejam ao Senhor, por Teu grande e eterno amor. Eu gostaria de passar para os irmãos dois avisos. O primeiro é sobre o nosso congresso, né? Intervinha 2021, Brasil. Vai ser nos dias 3 a 5 de junho, quinta, sexta e sábado. E esta semana eu estarei divulgando em todas as redes sociais, inclusive pelo nosso WhatsApp, nosso Grupo Amor, toda a programação desse congresso. Vai ser muito bom, dá para todos assistirem, todos acompanharem. E lembrando que vai ser um congresso online, apenas online. Vai ser um congresso gratuito, não precisa pagar nada. E vai ser um congresso pela primeira vez, aberto a todos aqueles que quiserem. Tá? Como eu já disse anteriormente, geralmente o Intervinha é só para líderes, né? Mas este ano não, este ano por causa da pandemia, do isolamento, ele vai ser aberto a todos. Não perca esta oportunidade, vou repetir, de conhecer os nossos líderes, de conhecer os pastores do Brasil, de conhecer o pastor Alexander Venter, um dos pioneiros da Vineyard, que escreveu muito material da Vineyard, conhece toda a filosofia da Vineyard. É uma oportunidade para você e para nós crescermos como movimento Vineyard e principalmente para Jesus e para o reino de Deus. Então esta semana aguarde que eu estarei passando toda a programação para vocês acompanharem das suas casas mesmo, sentados no sofá, reunir a família e ouvir as ministrações e os louvores. O segundo aviso é apenas uma exortação, um conselho que eu quero fazer a todos vocês. Como vocês sabem, nós ainda estamos enfrentando essa pandemia. É uma situação muito incerta ainda, nós não sabemos quando isso vai terminar. Nós descobrimos agora uma outra cepa que veio da Índia, que está aqui já no Brasil instalada, e muitas pessoas ainda estão passando por dificuldades, muitas pessoas estão sendo acometidas desse mal,
muitas pessoas ainda estão internadas. Então não é hora de relaxar, irmãos, não é hora de baixar a guarda. É hora de nós continuarmos nos cuidando, continuarmos sendo prudentes e diligentes, pelo menos até todos nós tomarmos a vacina. Então, o que eu queria exortar os irmãos e toda a igreja? Nesse tempo de isolamento, não deixe de buscar a Deus. Não deixe de estar na presença de Deus. Não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de orar, não deixe de fazer o seu devocional diário. Não deixe de entrar em contato com os irmãos, ou por telefone, ou pelo WhatsApp. Não deixe o seu amor se esfriar, como diz aquela música. É muito fácil que nesse tempo de pandemia, de isolamento, nós confundamos a igreja com a nossa espiritualidade, como era no Antigo Testamento. Não, irmãos. Sabe, Deus está em todo lugar. Onde nós estivermos, Deus está lá, como nós falamos hoje. Vamos falar daqui a pouco no sermão, na mensagem. Então Deus está aí com você. Onde você estiver, Deus está junto, o Espírito Santo está aí. Busque a Deus, busque a Deus. E eu quero lembrar, para terminar, aquele versículo de Romanos 8. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é um vírus que vai nos separar do amor de Deus, não é pandemia, não é isolamento, porque a nossa fé, irmãos, é muito mais do que uma reunião dominical, no culto, no templo. A nossa fé, ela se estende por todas as áreas da nossa vida. Dia a dia, hora a hora, onde eu estiver ali, eu exerço a minha fé, a minha espiritualidade, e ali Deus está conosco. Então não desanime, irmão, não desanime, continue firme. Ore por você, ore por sua família, ore pela nossa igreja, ore pelo Brasil, pela situação que nós estamos vivendo. Essa é a exortação que eu quero fazer para você. Não deixe o seu amor se esfriar. Busque a Deus, busque a Deus, busque o Espírito Santo. E Ele vai estar com você em todos os momentos. Amém? Agora nós vamos ouvir então a mensagem que tem por título Fuga Alucinada. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no Salmo 139, um salmo muito conhecido do rei Davi. Nós vamos ler dos versículos 7 ao versículo 12. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Amém. Há um filme que ficou muito famoso, que foi gravado e lançado em 1974, há muitos anos, e foi estrelado pelo ator Peter Fonda. O nome desse filme é Fuga Alucinada. Um casal de jovens furta alguns bens em um mercado no interior, numa cidade do interior dos Estados Unidos, e passa a ser perseguido pelo xerife daquela cidade, o xerife local. E a trama, ela narra justamente a fuga alucinada ou a tentativa alucinada desses dois jovens para escapar da polícia pelas ruas e pelas estradas dos Estados Unidos. A palavra alucinada aqui, ela significa louca, insana, desvairada. Ou seja, é uma atitude de alguém que perdeu o seu juízo, não está com o juízo perfeito. Você pode pensar que isso só acontece no cinema,
ou que essas fugas alucinadas só acontecem em filmes americanos que mostram aquelas corridas de carro na cidade ou nas estradas. Mas e se eu disser a você que muitas pessoas, muitas, milhares de pessoas, procuram fugir de Deus de modo alucinado? Vou repetir, muitas pessoas, e até boas pessoas, como o profeta Jonas, por exemplo, procuram fugir da presença de Deus de forma inconsequente, e eu diria até mesmo inútil. Talvez você esteja se perguntando agora, mas por que eu fugiria de Deus? E de que modo eu poderia fugir da presença de Deus? Eu vou tentar nesta manhã responder a essas duas perguntas. A mensagem de hoje, ela tem por título Fuga Alucinada. Primeiro, por que as pessoas fogem de Deus? Porque eu e você, às vezes, podemos fugir de Deus. E eu quero aqui dar duas razões apenas. Primeira, porque elas não conhecem a Deus. A primeira razão, as pessoas fogem de Deus porque não conhecem a Deus. Naquele filme que eu citei no início, Fuga Alucinada, os dois jovens, um casal, fogem da polícia depois de cometerem um crime, um delito. Eles furtaram alguns produtos em um mercado. E por que eles fugiram após cometerem esse crime? Porque a polícia, aos olhos deles, representa a punição e o cerceamento da liberdade. E não apenas isso, eles querem continuar seguindo os seus próprios desejos. Eles querem continuar a viver da forma como eles vivem. Muitas pessoas têm essa mesma visão distorcida de Deus. Elas enxergam Deus apenas como um juiz ou como um agente policial. Diante das suas transgressões ou dos seus pecados, como diz a Bíblia, elas olham para Deus como se ele fosse o representante primaz da lei e da ordem. Não, Deus veio e vem para me punir, para me castigar. Deus vem para tirar a minha liberdade. Mas pense bem, será que essa é mesmo a vontade de Deus ao se aproximar de nós? Ao se aproximar da humanidade? Será que foi para isso que ele enviou Jesus Cristo ao mundo? Se há uma coisa que todos nós precisamos entender, é que Deus é amor. Quando nós estudamos direito penal ou direito processual penal, nós aprendemos que a pena não é um fim em si mesmo. Ela tem primeiramente um caráter educativo. Ela visa, antes de tudo, a ressocialização daquele que transgrediu a lei. Da mesma forma, irmãos, da mesma forma, Deus não vem até nós para impor um castigo. Embora todos nós sejamos merecedores da ira de Deus, como diz o apóstolo Paulo, Deus vem antes de tudo para nos perdoar e para nos reconciliar consigo mesmo. Deus não vem até nós para cercear a nossa liberdade. Não é isso, não é esse o propósito principal da sua vinda. Muito pelo contrário. Porque nós somos escravos do pecado, nós estamos dominados pelo pecado, Paulo diz que a intenção divina é nos livrar da condenação e da morte originadas pelo pecado. Ou seja, ele quer nos dar a liberdade, a verdadeira liberdade. Por isso eu vou repetir, Deus é amor. Não se trata de um amor alucinado, de um amor insano, mas, ao contrário, de um amor intencional, incondicional e incomparável. E foi por causa desse amor tão grande que Jesus Cristo veio ao mundo
e morreu em nosso lugar naquela cruz. O rei Davi, ele entendeu perfeitamente a dimensão do amor de Deus. No Salmo 139, que nós lemos no início, ele diz o seguinte: Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim, tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Ao invés de fugir, Davi reconheceu o amor e o propósito de Deus na sua vida. Se Deus o cerca, é para o proteger. Se Deus estende a sua mão, é para o abençoar. E ele declara que isso é tão maravilhoso, tão espantoso, que ele não consegue compreender com as suas limitações humanas. Quando Deus foi se encontrar com Moisés lá no deserto, irmãos, ele não foi para puni-lo ou para castigá-lo. Lá em Êxodo 3:7 está escrito assim, que ele desceu e veio até ele para livrá-lo e livrar todo o povo da escravidão do Egito. Quando Jesus veio ao mundo, ele também não veio para nos punir ou para nos castigar. Nos 2 versículos que nós lemos quando abrimos o nosso culto hoje, está escrito o seguinte, Lucas 19:10, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. E lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Este é o propósito principal da vinda de Jesus a este mundo, ou da vinda de Jesus até nós. Se você enxerga Deus como um algoz, implacável, impiedoso, e se você continua fugindo dele por causa dos seus erros, dos seus pecados, você não conhece o Deus verdadeiro. O que ele quer e o que ele oferece graciosamente para mim e para você, e para toda a humanidade por meio de Jesus Cristo, é o perdão, é a liberdade e é a vida eterna. Por que as pessoas fogem de Deus? Em primeiro lugar, nós vimos, porque elas não conhecem a Deus. Porque elas têm uma visão distorcida de Deus. E o segundo motivo, porque elas não querem mudar. Elas não querem mudar. Os 2 jovens do filme Fuga Alucinante continuaram a fugir, apesar de terem cometido um crime e apesar da ação correta dos policiais em querer detê-los. A razão daqueles jovens é óbvia. Eles não queriam mudar o seu estilo de vida. Eles queriam continuar a viver da forma como eles viviam antes. A Bíblia afirma claramente que o pecado, nosso pecado, nos afastou de Deus. Nos afastou do amor de Deus, das suas bênçãos. Mas por causa do seu amor tão grande, Deus faz questão de nos trazer de volta e nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Por isso que eu falei que é um amor intencional. Deus veio até nós, Deus se aproximou de nós. O autor Max Lucado, ele diz o seguinte: Deus o ama tal como você é, mas ele se recusa a deixá-lo assim. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Isso é amor. É por isso, irmãos, que o Espírito Santo nos confronta diariamente por meio do Evangelho. O Espírito Santo fala para o nosso coração, para o nosso espírito, por meio da palavra de Deus. Ele confronta as nossas atitudes, confronta os nossos pensamentos, confronta nossas palavras, as nossas emoções, ele confronta até aquelas motivações mais íntimas, aquelas que ninguém mais sabe a não ser nós mesmos. Mas apesar disso, quando nós não queremos mudar, quando nós não queremos enfrentar o nosso verdadeiro ego, aquilo que nós somos, aquele que realmente nós somos por dentro e por fora, o caminho mais cômodo é a fuga, é se esconder. Quantas pessoas vivem fugindo para não mudar,
fugindo do seu passado, dos seus traumas, das suas fragilidades, dos seus fracassos, dos seus medos e até mesmo dos seus pecados ocultos. O pastor Peter Escaseiro, no livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, ele compara a nossa vida com um iceberg e afirma que 90% do que nós somos estão escondidos abaixo da superfície. É nessa parte escondida, irmãos, que Jesus quer entrar e transformar. Mas é justamente nessa parte que muitos não querem mexer. Eles limitam a ação de Cristo e o poder do Evangelho aos 10% visíveis, que estão aparentes sobre a superfície. E por mais que o Espírito Santo tente ajudá-los, eles continuam fugindo e enganando a si próprios. Mas essa atitude louca, insana, tal como ocorreu no filme Fuga Alucinada, só atrai dor e sofrimento. Vou repetir, quando nós fugimos de Deus, nós atraímos apenas dor e sofrimento. E não apenas para nós, mas também para as pessoas que estão ao nosso lado. Essa atitude de fuga, além de nos afastar de Deus, acaba nos atingindo fisicamente e emocionalmente. Por quê? Porque nós não fomos criados em compartimentos separados. Nós somos criados como seres integrais, corpo, alma e espírito. Se nosso espírito não está bem, a nossa alma e o nosso corpo sofrem também. Se nós não estamos bem emocionalmente, a nossa parte espiritual, nosso relacionamento com Deus e o nosso físico também vão sofrer. O rei Davi entendeu isso também. Lá no Salmo 139 ele diz o seguinte: para onde eu poderia fugir da tua presença? Isso é impossível, não consigo. Não adianta subir aos altos céus, não adianta descer até as profundezas, não adianta morar na extremidade do mar, não adianta me esconder na escuridão da noite. Onde eu for, lá estará o seu Espírito. Aonde eu estiver, lá o Senhor estará para me guiar, para me sustentar e também para me confrontar com aquilo que está abaixo da superfície. E quando Davi entendeu esse amor intenso de Deus, incondicional, incomparável, e ele entendeu o desejo de Deus de transformá-lo de dentro para fora, o que Davi fez no final deste salmo? Ele fez uma oração perigosa, uma oração muito perigosa, nas palavras do pastor Greg Kroschel, em seu livro Orações Perigosas. E eu quero acrescentar ainda mais. Eu diria que além de uma oração perigosa, é uma oração corajosa ao mesmo tempo. É preciso coragem para fazer essa oração de Davi. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Conhece o meu coração, sonda-me. Irmãos, Deus nos criou e conhece toda a nossa vida desde o ventre materno. O próprio Davi diz isso no Salmo 139. A petição de Davi nesses dois versículos, 23 e 24, é para que ele o visite e revele claramente tudo o que está oculto sob a superfície. Ele quer que Deus mostre para ele, que abra os seus olhos para que ele enxergue. A petição de Davi é para que Deus exponha aquelas partes do seu caráter ou do seu comportamento que não estão de acordo com a sua vontade, com a vontade de Deus. Vou repetir, é preciso coragem para fazer essa oração. E é por isso que muitas pessoas, milhares de pessoas, inclusive dentro das igrejas, continuam fugindo e continuam se enganando. Elas não querem renunciar aos seus desejos,
elas não querem mudar o seu estilo de vida, porque é difícil, é complicado, é uma luta intensa. E o que acontece com essas pessoas, irmãos, é óbvio. Elas ficam cada vez mais doentes, cada vez mais confusas, porque elas estão lutando contra a voz do Espírito Santo e contra as verdades do Evangelho. Agora eu quero, já caminhando para o final, responder a segunda pergunta. A primeira pergunta é por que nós fugimos de Deus? Porque nós não conhecemos a Deus, o amor de Deus, e porque nós não queremos mudar. Agora a segunda pergunta é como nós fugimos de Deus? De que modo nós fugimos de Deus? Aquele casal do filme Fuga Alucinada, ele fugiu de carro. A trama toda é a fuga de carro pelas estradas, pelas ruas, em alta velocidade. É claro que ninguém consegue fugir de Deus desse modo. E nós também não conseguimos fugir da presença de Deus mudando de local ou indo para um lugar oposto ao que Ele manda, como aconteceu com o profeta Jonas. Nós temos a capacidade de encontrar meios muito mais sutis para fazer isso, para fugir de Deus ou tentar fugir de Deus. E são modos tão sutis que até mesmo nós não nos damos conta disso que fazemos. Eu quero citar aqui apenas um modo de fugir de Deus ou de fuga espiritual que talvez seja o pior de todos, o mais danoso. A religiosidade. Eu vou explicar bem isso. A religiosidade nos leva, irmãos, a ter uma vida de aparências. A religiosidade nos força a ser alguém que nós não somos e a fazer coisas que não brotam de um coração sincero. É muito mais fácil eu mostrar os 10% que estão na superfície e deixá-los bem bonito. Por quê? Porque é por intermédio deles, desses 10%, que nós construímos a nossa reputação. Peter Scazzero diz que pessoas que fogem de Deus criam uma grande quantidade de atividades para Deus, mas ignoram as áreas da sua vida que Ele está querendo mudar. Eu vou repetir essa frase porque ela é importante. As pessoas que fogem de Deus criam uma grande quantidade de atividades, fazer, para Deus, mas ignoram as áreas da sua vida que Ele está querendo mudar. Frequentam a igreja, oram em público, leem a Bíblia, exercem os seus ministérios, são criteriosos, são rígidos com os defeitos alheios, mas elas fazem tudo isso para esconder os seus próprios defeitos. Elas fazem essas atividades para justificar aquelas áreas profundas da sua alma que precisam ser sondadas e transformadas. Segundo esse mesmo autor, o Peter Scazzero, essas pessoas usam Deus para fugir de Deus. Vejam que interessante, irmãos, usar Deus para fugir de Deus. A igreja institucional ou a religião não passa de um subterfúgio para elas serem aceitas pelos outros e fugirem das mudanças radicais impostas pelo Evangelho. O problema é que quanto mais elas usam Deus para fugir de Deus, mais elas adoecem e mais elas sofrem. E é por isso que os mais enganados nessa história, nessa trama, são eles mesmos. Preste atenção no que eu vou dizer. Deus está mais interessado no seu coração do que em sua performance religiosa. O seu coração. É por isso que ele faz um convite a todos nós, lá em Provérbios 23, 26. Meu filho, dê-me o seu coração. Meu filho, dê-me o seu coração. A partir do momento que nós damos o nosso coração para Jesus e fazemos aquela oração perigosa e corajosa de Davi, o Espírito Santo vem e nos transforma por completo.
causa uma transformação em todo o nosso ser. Quando eu conheci a Jesus, irmãos, em 1982, uma frase ficou bem gravada na minha mente desde aquela época, eu nunca esqueci essa frase. Jesus tem a forma do vazio do seu coração. Jesus tem a forma do vazio do seu coração. E desde aquela época, desde aquele dia que eu encontrei Jesus, ou que Ele me encontrou, Ele entrou em meu coração e preencheu todos os espaços vazios. Ele me transformou. Mas o importante é eu dizer que Ele continua fazendo isso até hoje. Ele continua preenchendo os espaços vazios que insistem em abrir no meu coração, em nosso coração. E Ele quer fazer o mesmo com você. Por isso Ele te convida, filho meu, dá-me o teu coração. Concluindo, fugir de Deus é uma atitude alucinada e típica de quem perdeu o juízo. É isso, irmãos. Fugir de Deus é uma atitude alucinada. É uma atitude de quem perdeu o juízo. O amor de Deus, aos nossos olhos, ele é tão grande, tão inexplicável, que até parece loucura. Sim, a cruz de Cristo é incompreensível para seres tão frágeis como nós. Mas ao invés de partir de alguém em estado insano e sem juízo, essa atitude, esse amor, parte de alguém que é cheio de graça e de misericórdia. E esse Deus tão amoroso, está te fazendo um convite nesta manhã. Confie em mim e me entregue o seu coração. Abra o seu coração para que eu entre e para que eu transforme, para que eu preencha os espaços vazios. Meu irmão, minha irmã, você que está assistindo, Jesus pode entrar hoje mesmo em seu coração e mudar tudo o que precisa ser mudado, tudo o que está te fazendo sofrer, tudo o que está te fazendo ficar paralisado, chorar. Basta você parar de fugir, parar de fingir e correr para os braços de Jesus, correr ao encontro de Jesus. Basta você criar coragem e orar como o rei Davi. Eu quero ser restaurado, eu quero ser libertado, eu quero ser curado, eu quero ser salvo e eu quero receber essa vida que o Senhor veio aqui para me dar. Aqui está o meu coração. Eu te dou meu coração. Eu te dou o meu coração. Pense nisso enquanto nós ouvimos essa próxima música agora. Te dou meu coração. Enquanto você ouve essa música, tome uma atitude. Abra o seu coração para Jesus entrar e para ser transformado. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor.
Amém, irmãos. É isso que nós precisamos fazer. Entregar a Deus o nosso coração, tudo que nós somos, tudo que nós temos, entregar a Ele. Fazer essa oração perigosa e essa oração corajosa. Parar de fugir. Conhecer a Deus mesmo, o propósito de Deus para a nossa vida. Ele nos ama intensamente. Vamos orar? Vamos orar para terminar. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, porque a tua misericórdia prevalece sobre o seu juízo. Obrigado, Senhor, porque quando o Senhor veio a este mundo, não veio com o propósito de nos punir, de nos castigar, mas primeiramente de nos perdoar, de nos purificar dos nossos pecados, dos nossos erros, de nos curar dos nossos traumas, dos nossos defeitos, das nossas experiências negativas. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito nos confronta a cada dia com aquilo que precisa ser mudado. Por isso, Senhor, nós queremos que o Senhor entre em nosso coração. Entre no coração de todos aqueles que ouviram essa mensagem, que eles sintam a presença do Teu Espírito agora. Vem, Espírito Santo, em cada casa, em cada lar, em cada vida, entra em cada coração e transforma, Senhor, e transforma pelo Teu amor tão grande. Obrigado, Senhor, obrigado. Nós Te agradecemos e pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado por estar conosco aqui nesse momento tão bom, louvando e glorificando a Deus. Amém? Vamos terminar com a bênção. Que o grande amor de Deus, amor incomparável, incompreensível, intencional, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a presença, a voz do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Um grande abraço e Deus te abençoe.